Boa noite, senhoras e senhores presentes. Estamos iniciando a sessão de número 3.369, de 17 de abril de 2019. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, damos por aberta a sessão. Solicito ao vereador André Dalcenter que faça a leitura do texto bíblico. Boa noite, obrigado, senhora presidente. Cantarei eternamente a bondade do Senhor. Minha boca publicará sua fidelidade de geração em geração. Com efeito, vós dissestes: a bondade é um edifício eterno, vossa fidelidade firmastes no céu. Votação da ata da sessão anterior. Ata de número 3.368 de 2019. A ata está em discussão. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Quem estiver a favor da aprovação, permaneça como está. A ata está aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Ricardo Antonello, que faça a leitura das matérias que deram entrada na casa. Pedido de informação número 8 de 2019. A vereadora abaixo subscrita, no uso de suas prerrogativas regimentais e com fundamento na Lei Orgânica Municipal, requer que a Prefeitura Municipal informe o seguinte: sobre a Secretaria de Saúde do município de Joaçaba, durante o período de janeiro a dezembro de 2018 e de janeiro a abril de 2019, questiona-se: quais os valores utilizados para a compra de passagens para a TFD? Quais os valores utilizados para a contratação de transporte terceirizado? Quais os valores gastos com combustíveis para os veículos próprios da Secretaria? Quais os critérios utilizados para o uso de veículos do município, de terceirizados ou aquisição de passagens para os pacientes? Quando o paciente é encaminhado de ônibus para a consulta em outra cidade, como ele se desloca da rodoviária até o consultório médico? A quem cabe o custeio desse deslocamento? Qual é a frota da Secretaria de Postos de Saúde e de TFD, tratamento fora do domicílio? Quais os gastos da Secretaria de Saúde com a mecânica? Justificativa. É papel do vereador conhecer e fiscalizar a aplicação de valores arrecadados pelo município, sendo fundamental que esse detenha o conhecimento das informações solicitadas através do presente pedido de informações, também para esclarecimento à população. Assina Disneia de Marco Toniago, vereadora PP, Almir Pastore, vereador PSDB, Diego Barros, vereador PSD e José Otávio Carvalho Filho, vereador DEM. Moção número 5/2019. Os vereadores abaixo subscritos, no uso de suas prerrogativas regimentais, nos termos do artigo 123 do Regimento Interno, requerem que, após ser ouvido o plenário desta Casa, encaminhe-se a seguinte moção: a Câmara de Vereadores de Joaçaba registra a moção de aplauso à senhora Zenaide Glória Trisotto Sganzella pelos 100 anos de idade, os quais serão completados no dia 27 de abril de 2019. Zenaide nasceu no dia 27 de abril de 1919, no município de Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul, vindo morar primeiramente em Luzerna em 1926 e, um pouco mais tarde, em 1931, em Joaçaba, cidade da qual a dona Zonaide fixou suas raízes. Esposa do senhor Albino Biagio Sganzella, ex-vereador e ex-prefeito de Joaçaba, mãe de 6 filhos, avó de 8 netos e bisavó de 5 bisnetos. Dona Zenaide sente-se realizada por tudo que viveu juntamente com seus familiares em Joaçaba,
porque, juntamente com seu esposo, aprendeu a amar e a trabalhar pelo bem dessa cidade, a qual adotou como segunda terra natal. A longevidade da centenária de Dona Zenaide é motivo de aplausos desta Casa Legislativa. Portanto, a Câmara de Vereadores de Joaçaba parabeniza e concede moção de aplauso à senhora Zenaide Glória Risotto Sganzerla pela passagem dos seus 100 anos de idade, comemorados em 27 de abril de 2019. Assinam todos os vereadores. Moção número 6/2019. Os vereadores abaixo subscritos, no uso de suas prerrogativas regimentais, nos termos do artigo 123 do Regimento Interno, requerem que, após ser ouvido o plenário desta Casa, encaminhe-se a seguinte moção. A Câmara de Vereadores de Joaçaba registra a moção de apelo ao Ministério Público Federal, MPF, para que reconsidere as intenções de fechar a unidade de Joaçaba. Desde meados do ano de 2018, corria a informação, em nível informal, de que a unidade do MPF em Joaçaba seria fechada. A informação era ainda mais contundente no meio jurídico, onde servidores, advogados e demais interessados informavam suas preocupações quanto à referida possibilidade. Todavia, em diligências efetuadas pelos interessados, inclusive por vereadores desta Casa, não foram encontradas maiores informações, ainda mais de cunho formal e oficial, o que em tese desautorizou manifestações oficiais por parte desta Casa Legislativa. Ocorre que, no decorrer das últimas semanas, a informação de que o MPF estaria fechando a unidade de Joaçaba para transformá-la em um posto de atendimento ganhou forças, inclusive com informações advindas da pauta administrativa da instituição. Ora, são inegáveis as consequências negativas que tal ação resultará para a região. O MPF em Joaçaba é um instrumento importantíssimo não só para quem atua na área jurídica, mas também para os cidadãos em geral, tendo em vista a gigantesca área de competência da entidade. Neste sentido, portanto, apresenta-se a moção de apelo para que o Ministério Público Federal reconsidere a possibilidade de extinguir a unidade em Joaçaba. Joaçaba, 15 de abril de 2019, assinam todos os vereadores. Emenda modificativa, substitutiva e supressiva número 1 ao projeto de lei legislativo número 1 de 29 de 3 de 2019. Assunto: modifica a redação do artigo 1º, substitui a redação dos artigos 3º, 4º e 5º e suprime na íntegra o artigo 6º do projeto de lei legislativo número 1/2019. Indicação número 77 de 2019. Que a administração municipal estude formas de ajudar as associações de moradores no que se refere aos trâmites burocráticos contidos na legislação vigente que as rege. Justificativo: muitas diretorias estão encontrando dificuldades ao legalizarem seus CNPJs para que possam exercer suas funções, tendo em vista uma legislação severa que burocratiza o sistema e tem afastado moradores da organização das associações. Esta assessoria ajudaria e, ao mesmo tempo, fortaleceria as associações, tão importantes no dia a dia das comunidades. Assina Diego Bairros, vereador do PSD. Indicação número 78 de 2019. Que se proceda ao estudo para a readequação da sinalização da rua Marta Lindner-Wieser com a rotatória do acesso Adolfo Ziguer, acesso ao estacionamento do Caetá, visando melhorar o entendimento para os condutores. Fotos em anexo. Justificativo: diversos usuários daqueles estabelecimentos comerciais reclamam que a sinalização colocada na rua Marta Lindner-Wieser para a rotatória está gerando confusão, tendo em vista que o local onde a mesma está colocada indica sentido proibido em frente, que é o acesso à rotatória, e obrigatório à direita, que é o acesso a Adolfo Ziguer, quando na verdade o que se pretendia indicar seria a saída por dentro do estacionamento em direção a outra rotatória que existe mais acima, em frente à empresa Pegoraro. Da mesma forma, sugere-se uma atenção especial no estudo dos fluxos dos veículos que saem do Caetá em direção à saída, tendo em vista que irão cruzar com veículos que estão saindo do acesso a Adolfo Ziguer e indo em direção à Havan, gerando um perigo potencial para a ocorrência de acidentes. Assina Sérgio Fabreto, vereador PT. Indicação número 80/2019. O vereador abaixo subscrito, no uso de suas prerrogativas regimentais, solicita que seja feita a pavimentação asfáltica das ruas Frei Silvério Weber e Adair da Espada, ambas localizadas no bairro Santa Teresa. Justificativa: ambas as vias encontram-se em péssimas condições de trafegabilidade e se tratam de reivindicações antigas da população. Assina Luiz Vastres, vereador PSD,
André Dalcenter, vereador PSDB, e Francisco Moreira Lopes, vereador MDB. Indicação número 81/2019. O vereador abaixo subscrito, no uso de suas prerrogativas regimentais, solicita: seja verificada a viabilidade técnica para a construção de uma ponte ligando a Rua Roberto Trompovski à Avenida 15 de Novembro, destinada principalmente ao trânsito leve. Justificativo: o trânsito em Joaçaba em horários de pico ainda é bastante complicado, sendo que, principalmente nesta região, ainda há bastante congestionamento. A construção de uma ponte contribuiria significativamente para a fluidez do trânsito de veículos leves. Assina Luiz Vasquez, vereador PSD. Indicação número 82/2019. Sugere-se ao Poder Executivo que proceda à demarcação de metragem na pista do passeio do novo Parque Municipal. Alguns munícipes, principalmente aqueles que praticam esportes com regularidade, informaram que seria oportuno demarcar a metragem na pista de passeio do novo Parque Municipal. A ação, que pode ser realizada preferencialmente através de pintura na pista, poderia demarcar a metragem percorrida pelo cidadão, de modo que ele soubesse seu rendimento no esporte. Tal medida, além de ser importante, principalmente para quem pratica esportes com regularidade, também auxiliaria na organização de diversos eventos esportivos. Assina André Dalcenter, vereador PSDB. Se não essas matérias que deram entrada no dia, devolvo a palavra à senhora presidente. Com a palavra o vereador André Dalcenter. Gostaria de propor aos nobres colegas a inversão de pauta, votação em bloco, e se os senhores vereadores assim entenderem, até 4 minutos no tempo. E senhora presidente, aí, se algum vereador também quiser destaque, aí falaria agora, né, para algum projeto. Com a palavra o vereador Tucci. Presidente, eu tenho um resumo, tá, sobre o projeto de lei legislativo número 003. Eu gostaria, vereador André, se pudesse aumentar para 5 minutos pelo menos, tá, para eu pedir destaque desse projeto e de outro. Aí se a gente falar um pouquinho menos, tudo bem, mas para não ultrapassar o limite. Obrigado. Da minha parte, só o plenário. Então, vamos fazer então votação em bloco, 5 minutos, nas explicações pessoais, pode ser assim? O vereador Tucci pediu destaque no 003, ou com a palavra o vereador Francisco. Eu destaque na moção da dona Zenaide. Também, senhora presidente. Isso? Zero. Então, ficou em destaque a Lei Legislativa 001, 003 e a moção da dona Zenaide, que é a moção 5. Isso? Então, no momento da presidência, boa noite a todos os vereadores. Em nome do magnífico reitor Alexandre Simadon e do Walter Marich, eu cumprimento todos que hoje se fazem presente na casa. Quero ler um ofício que a gente recebeu na tarde de hoje. Ofício 187/2019. Senhor secretário adjunto, em resposta ao despacho no processo SCC 2270/2019, que envia a moção número 001/2019 da Câmara de Vereadores de Joaçaba, informamos que o referido município será a sede de uma macro-regional da saúde, mantendo a referência para as regiões de saúde que a compõem. Atenciosamente, Elton de Souza Zeferino, secretário de Estado da Saúde. Também no momento da presidência, quero agradecer depois o projeto vai entrar, mas como foi um projeto legislativo através da presidência, que nos fala, a gente fez a nomeação da rua que dá acesso ao Centro Tecnológico e ao novo Centro de Radiologia do UST, que era uma rua com um número, era só um número. Então, no dia que a gente fez a
a visita ao UST sobre a discussão da radiologia, o engenheiro Maurício D'Agostino me comentou que aquela rua não tinha um nome. E ele foi a pessoa a qual me sugeriu que a gente fizesse um projeto de lei dando o nome do professor Marchi. Achei bem conveniente, liguei e conversei com o magnífico reitor e ele achou linda a homenagem, porque é pertinho da UESC, onde ele trabalhou por muitos anos. Então a gente trabalhou, fez, agradeço à família pela certidão de óbito, a história, e que a gente está aqui para homenagear pessoas como o professor Marchi, que fez a diferença no nosso município. Então, na ordem do dia, antes de iniciar a discussão e a votação das matérias em trâmite, suspenso a sessão por 5 minutos para despacho das comissões.
Então vamos votar os projetos, pedidos de informações, moções. Pedido de informação 006/2019. Os vereadores abaixo subscritos, no uso de suas prerrogativas regimentais e com fundamento na Lei Orgânica Municipal, requer que a Prefeitura Municipal informe o seguinte: sobre a frota que realiza transporte coletivo municipal, solicita-se ao Poder Executivo as seguintes informações. A. Os contratos com as empresas prestadoras de serviço contêm disposições referentes ao estado de conservação dos veículos? B. Os veículos estão todos devidamente credenciados perante o DETER de Santa Catarina, apresentar documentos comprobatórios. C. Os veículos foram devidamente inspecionados pelo IPETRAN. D. Qual a data final de vigência dos contratos? Joaçaba, 12 de março de 2019. Almiro Pastore, vereador PSDB. Sérgio Favreto, vereador PT. Diego Barros, vereador PSD. José Otávio Cagliari Filho, vereador DEM. Francisco Moreira Lopes, vereador MDB. Luiz Vastres, vereador PSD. Pedido de informação 008/2019. Os vereadores abaixo subscritos, no uso de suas prerrogativas regimentais e com fundamento na Lei Orgânica Municipal, requer que a Prefeitura Municipal informe o seguinte: sobre a Secretaria de Saúde do município de Joaçaba. Durante o período de janeiro a dezembro de 2018 e de janeiro a abril de 2019, questiona-se: A. Quais os valores utilizados para a compra de passagens para TFD? B. Quais os valores utilizados para a contratação de transportes terceirizados? C. Quais os valores gastos com combustíveis para veículos próprios da Secretaria? D. Quais os critérios utilizados para o uso de veículos do município de terceirizados ou aquisição de passagem para os pacientes? E. Quando o paciente é encaminhado de ônibus para consultas em outra cidade, como ele se desloca da rodoviária até o consultório médico? A quem cabe o custeio desse deslocamento? F. Qual é a frota da Secretaria de Postos de Saúde e de TFD? G. Quais os gastos da Secretaria de Saúde com mecânica? Joaçaba, 11 de abril de 2019, Disneia Demarco, vereadora PP, Almiro Pastore, vereador PSDB, Diego Barros, vereador PSD, José Otávio Cagliari Filho, vereador DEM. Moção 006/2019. Os vereadores abaixo subscritos, no uso de suas prerrogativas regimentais, nos termos do artigo 123 do Regimento Interno, requerem que, após ser ouvido o plenário desta Casa, encaminhe-se a seguinte moção: a Câmara de Vereadores de Joaçaba registra a moção de apelo ao Ministério Público Federal para que reconsidere as intenções de fechar a unidade de Joaçaba, Santa Catarina. Desde meados do ano de 2018, ocorria informação, em nível informal, de que a unidade do Ministério Público Federal em Joaçaba seria fechada. Tal informação era ainda mais contundente no meio jurídico, onde servidores, advogados e demais interessados informavam suas preocupações quanto à referida possibilidade. Todavia, em diligência efetuadas pelos interessados, inclusive por vereadores desta Casa, não foram encontradas maiores informações, ainda mais em cunho formal e oficial, o que em tese
desautorizou manifestações oficiais por parte desta Casa Legislativa. Ocorre que, no decorrer das últimas semanas, a informação de que o Ministério Público estaria fechando a unidade de Joaçaba para transformá-la em um posto de atendimento ganhou forças, inclusive com informações advindas da pauta administrativa da instituição. Ora, são inegáveis as condições negativas que tal ação resultará para a região. O Ministério Público Federal de Joaçaba é um instrumento importantíssimo, não só para quem atua na área jurídica, mas também para os cidadãos em geral, tendo em vista a gigantesca área de competência da entidade. Nesse sentido, portanto, apresenta-se esta moção de apelo para que o Ministério Público Federal reconsidere a possibilidade de extinguir a unidade em Joaçaba. Joaçaba, 15 de abril de 2019, José Otávio Cagliari Filho, vereador DEM, André Dalcenter, vereador PSDB, Diego Barros, vereador PSD, Disneia de Marco, vereadora PP, Francisco Moreira Lopes, vereador MDB, Almir Pastore, vereador PSDB, Luiz Vastres, vereador PSD, Ricardo Antonello, vereador PR, Sérgio Favreto, vereador PT. Emenda modificativa e supressiva 001 ao projeto de lei legislativo 001 de 29/3/2019. Autor Francisco Moreira Lopes e Sérgio Favreto. Assunto: modifica a redação do artigo 1º, substitui a redação dos artigos 3º, 4º e 5º e suprime na íntegra o artigo 6º do projeto de lei legislativo. Essa emenda passou pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Saúde e Assuntos Sociais. Projeto de Lei Complementar 435, de 15 de abril de 2019. Dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Joaçaba, revogando a Lei Complementar 339/2017, que especifica e dá outras providências. Esse projeto passou pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças, Orçamento e Administração. Projeto de Lei 3.681, de 26 de março de 2019. Dispõe sobre a alteração da Lei número 4.454/2014, que especifica. Esse projeto também passou pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças, Orçamento e Administração. Projeto de Lei 3.682, de 8 de abril de 2019. Autoriza ao SIMAI, Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto dos municípios de Joaçaba, Erval do Oeste e Luzerna, obter por cessão de uso onerosa imóvel que especifica, realiza o pagamento e dá outras providências. Esse projeto também passou pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças, Orçamento e Administração. Projeto de Lei 3.683, de 8 de abril de 2019. Dispõe sobre a alteração da Lei número 5.106, de 2017, que estabelece normas à educação especial no município de Joaçaba, que especifica. Esse projeto passou pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Educação, Esporte, Cultura e Turismo. Projeto de Lei 3.684, de 9 de abril de 2019. Autoriza o pagamento da gratificação dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde referente ao PEMAC 2019, Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade na Atenção Básica, que especifica e dá outras providências. Esse projeto também passou pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças, Orçamento e Administração.
Projeto de Lei 3.685, de 8 de abril de 2019, dispõe sobre a alteração da Lei número 4.684/2016, que autoriza o município a executar a título subsidiário incentivo econômico de serviços de maquinário em propriedades rurais e empreendimentos localizados nas áreas rurais de todo o território municipal e da outras providências. Esse projeto também passou pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças, Orçamento e Administração. Os projetos lidos... Estão do ato, senhora presidente. Sim. Senhora Presidente, eu gostaria de me manifestar contrário à emenda 001 do projeto legislativo 001 de 2019. Então, a emenda do projeto 001, ela foi votada, ela está sendo votada em bloco junto com os outros projetos. É o vereador Diego está Minha manifestação do contra. tá contra a emenda. Os outros vereadores todos a favor? Então, todos os projetos... Apenas a emenda 001 do projeto legislativo número 1. Obrigado. Então, a emenda do projeto 001, ela está sendo aprovada com 3... Eu não tenho muito conhecimento dessa emenda e eu vou me abster de votar. Então, com uma abstenção. Aprovada pela maioria, com uma abstenção, os demais são a favor. Não, já está aprovado, mas questão de ordem, senhor presidente. Eu só quero deixar claro que essas emendas, nós temos com o vereador Sérgio, se nós não tivéssemos feito essas emendas, eu não queria falar isso, mas já vamos falar, o projeto seria inconstitucional, porque a Casa Legislativa não pode legislar na parte financeira. Nós não podemos, então, já nasceu um projeto totalmente ilegal. Então, a razão pela qual, até agradeço o nobre colega Sérgio, nós fizemos, e então, a razão pela qual seria um projeto que, com certeza, o Executivo iria vetar. Obrigado, presidente. Pessoal, eu peço que vocês se manifestem depois nas explicações pessoais, porque ninguém pediu destaque na emenda. Então, os demais projetos foram aprovados por unanimidade. Projeto Legislativo 003, de 10 de abril de 2019. Autor, vereadora Disneia de Marco. Denomina-se a rua do município de Joaçaba como a Rua Antônio Adolfo Mares. Esse projeto passou pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Meio Ambiente, Plano Diretor, Planejamento e Desenvolvimento Urbano. O projeto está em discussão. Com a palavra o vereador Tucci. Senhora Presidente e demais colegas vereadores, gostaria de pedir a atenção e também compreensão dos senhores, que eu vou ler um pequeno resumo do que foi a vida do querido senhor Antônio Adolfo Mares, sua vida e sua carreira. Contador e bacharel em Ciências Econômicas, pós-graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Regional de Blumenau, desenvolve atividade de perito contábil, desenvolveu nas diversas varas da Justiça Estadual e Federal de Joaçaba. Desenvolveu atividades de consultoria contábil, fiscal e econômico-financeira. Tradutor de português-alemão e alemão-português. É membro do Conselho Administrativo da FUNOESC. Casado, pai de 5 filhos, 13 netos e uma bisneta, nasceu em data de 9 de agosto de 1929, como filho de imigrantes europeus, na linha Santo Antônio do Caraguatá, distante 8 quilômetros da sede do município de Joaçaba. Pai de nacionalidade austríaca, profissão engenheiro agrônomo, o que permitiu dupla nacionalidade ao filho. Mãe de nacionalidade alemã, profissão enfermeira. Os pais dedicaram-se à atividade rural, sendo pioneiros na atividade frutícola, maçãs e cultivo de hortaliças. Ao atingir a idade escolar, Antônio frequentou a escola primária local, auxiliando os pais na atividade rural. No ano de 1943, prestou o exame de admissão, espécie de vestibular, tendo sido admitido para o curso ginasial no Colégio Frei Rogério dos Irmãos Maristas, concluído em regime de internato. Concluído o curso ginasial no ano de 1946, com 17 anos de idade,
Retornou à casa paterna para ajudar nas lides da fruticultura e hortaliças. No ano de 1949, aos 20 anos de idade, saiu de casa, tendo sido admitido na Caixa Econômica Federal, na função de caixa na agência de Joaçaba. Ao mesmo tempo, formou-se como técnico em contabilidade no Colégio Comercial Frei Rogério, dos Irmãos Maristas, no ano de 1955. Casou-se com Maria Ritter em... A data ficou meio complicada aqui, Walter. Formação acadêmica. Bacharel em Ciências Econômicas e Ciências Contábeis pelo Instituto de Ciências Sociais do Paraná, Curitiba, período 1971-1976. Pós-graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Regional de Blumenau, ano 1980. Atividade profissional: funcionário da Caixa Econômica Federal, Agência Joaçaba, na função de caixa no período de 1949 e 1957. Corretor de imóveis no período de 1957 e 1959. Empresário contábil como sócio fundador, diretor e responsável técnico da empresa contábil Escritório Jurídico Contábil Limitado, em Joaçaba, Santa Catarina, período 1959 e 2005. Diretor administrativo da Fábrica de Máquinas Agrícolas Niton S.A., em Luzerna, Santa Catarina, período de 1973 a 1978. Gerente administrativo da Fábrica de Embalagens de Papel e Plástico, Incoplastic Limitada, período 1981-1983. Desenvolveu atividade de consultoria contábil, fiscal e econômico-financeira desde 1965, bem como perícia contábil na Justiça Estadual Federal e tradução de documentos alemão-português, português-alemão. Magistério. Lecionou no Colégio Cristo Rei, das Irmãs Salvatorianas, em Joaçaba, latim e inglês, no período de 1953 e 1956. Idem no Colégio Comercial Joaçabense, inglês e contabilidade, no período de 1961 e 1964. Como professor universitário, lecionou por 30 anos na hoje Universidade do Oeste de Santa Catarina, campus de Joaçaba e também em Figueira. Atividades comunitárias: presidente da Associação Rural de Joaçaba, entidade sem fins lucrativos que tinha por objetivo congregar agricultores e pecuaristas do município e região, provê-los a preço de custo e isenção de impostos, de insumos e medicamentos, ferramentas e outros materiais. Período 1950 a 1962. Diretor-geral no período de 1976 a 1986 da Fundação Educacional do Oeste de Santa Catarina, atual Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina, mantenedora na época da Faculdade de Administração e Faculdade de Pedagogia e Estudos Sociais. Presidente do Conselho Curador da mesma entidade no período de 1987 e 1992 e foi suplente e vereador pelo município de Joaçaba. Eu queria aqui parabenizar também ao Walter, pelo carinho que teve conosco aqui pela casa. Nós, desde o ano passado, a senhora presidente, eu já tinha apresentado ao Departamento Legislativo, para nós nomearmos uma rua com homenagem ao nome do seu Antônio Adolfo Marich. Eu que praticamente me criei na família do Walter, quase 40 anos de amizade, e continuo amigo dos filhos dele, sou amigo do Walter. O seu Antônio aqui não só foi uma pessoa maravilhosa, como profissional também, mas também formou uma família maravilhosa, de pessoas muito competentes e muito amigos, pessoas de excelente coração. Com certeza a Câmara aqui, ela está fazendo um papel muito bonito, em poder enviar para o Executivo e a rua ser nomeada uma rua muito importante. Vereador Ricardo, que tem tudo a ver com o seu Antônio Adolfo Marich, que inclusive, quando eu ano passado tinha entrado com esse pedido, quem sabe a gente não conseguiria uma rua que fizesse tanto merecimento a ele. Então, quero te parabenizar e, parabenizando também, tenho certeza que teve um papel muito grande nisso, o reitor do senhor Aristide Simadon, que se faz presente na noite de hoje, também prestigiando. Uma boa noite e parabéns, isso é no mínimo merecido. Eu não posso deixar de falar, o Maurício chegou, o padrinho junto comigo em relação a essa rua. Obrigada pela dica e agradecer ao Simadon também, que de longe, numa ligação, ele me retornou e me atendeu, porque a gente sabe que o Simadon, para conversar, é difícil. E ele me atendeu com o maior carinho e me apoiando na ideia de que o nome seria uma grande homenagem para o professor Marich. Agradecer, Walter, pela história, a gente sabe que é grande, então é merecido a homenagem.
Eu peço aos senhores vereadores que a gente aprove por unanimidade o projeto. Tem mais alguém que venha discutir? Com a palavra, o vereador André Dalcento. Obrigado, senhora presidente. Também não podia deixar nesse momento, Walter, de fazer um agradecimento a você, a tua família, em nome do professor Dr. Adolfo Marte. Tive o prazer de conviver com ele 5 anos na contabilidade e foi onde eu mais aprendi. O método que ele tinha, não tinha. Até o 2º ano, eu me lembro que eu fui um dos melhores na sala, porque a gente conseguia acompanhar com ele, né? Depois eu me tornei um aluno meio normal, né? Fui mais já na caixa. Eu não sou um grande contador, mas a essência do que ele passou para nós enquanto professor, a gente se recorda, eu me recordo sempre dele, né? E não é porque você está aqui que eu estou falando isso, a gente sempre lembra dele com carinho. Foi uma pessoa do bem, né? Uma pessoa que só fez coisas boas e com aquela, até um pouco austero, né? Ele era com a gente, mas é o tipo do professor que deveríamos ter até hoje, né? Hoje, infelizmente, temos colegas aqui que não têm respeito, né? Os professores não recebem o respeito nem de até palavrões, ameaças de noite. É uma coisa horrível que está acontecendo. E graças a Deus, o professor, além de ensinar, não havia espaço para bagunça. Então ele foi uma pessoa que marcou muito a minha vida e essa homenagem é muito justa. Em algum momento a família também conversou comigo. Que bom que a presidente conseguiu encontrar um caminho, né? Uma rua num local muito privilegiado, onde ele também deixou uma marca. Então, meus parabéns e, com certeza, se puder, a gente vota 2 vezes. Parabéns. Com a palavra, o vereador Ricardo Antonello. Muito obrigado, senhora presidente. Gostaria de cumprimentar aqui a todos, especialmente ao Walter Mares, em seu nome, a toda a família Mares, parabenizar por essa bela homenagem. Também aqui é o magnífico reitor da UNOESC, o professor Aristides Simadon, em seu nome a todos os colaboradores da UNOESC que estão aqui presentes, o engenheiro D'Agostini também lá atrás, que, como foi comentado, me ajudou. Enfim, é uma grande alegria ter o nome do professor Antônio Adolfo Mares nesta rua, porque esta rua ela vai ser uma das ruas, se não a rua do futuro do município de Joaçaba. Essa rua dá acesso, que sai do prolongamento da rua Getúlio Vargas, chegando no campus 1 da UNOESC, passando pelo finalzinho da rua Getúlio Vargas, que muda de nome para a rua Jaime Martins Alves, e dali agora sai a rua Professor Antônio Adolfo Mares, para chegar no Centro de Inovação do município de Joaçaba. Centro de Inovação que deve ficar pronto em breve, né? As obras lá estão aceleradas, quem quiser visitar lá na frente lá e ver o prédio, né, do Centro de Inovação, ele está sendo concluído, uma obra magnífica que vai trazer uma grande movimentação, ainda maior dentro do polo de inovação do Vale do Rio do Peixe, o Polo Inovale, que não é só de Joaçaba e não é mais só nos 14 municípios originais. Não é, professor Simadon? Temos aqui o professor Fábio, que começou o projeto lá em 2009, 10 anos atrás, eram para ser 14 municípios, já são 19. Então, essa homenagem ao professor Mares é mais do que merecida e, sem dúvida, está orgulhando muito ele, porque esta rua vai dar acesso ao futuro do município de Joaçaba. Obrigado. Com a palavra, o vereador Diego Bairros. Senhora presidente, demais senhores vereadores, eu gostaria de cumprimentá-los, gostaria de cumprimentar o professor Aristides, o Walter, o companheiro DJC, o D'Agostini, a professora Tânia, enfim, a todas as pessoas que se fazem aqui presentes. Rapidamente, apenas lembrá-los que quando nós damos o nome de uma rua, ou algum nome de algum prédio público, enfim, a gente eterniza o nome das pessoas, né? Muito mais do que dar o nome, esse nome ficará na memória de todas as pessoas, porque o nome de uma rua, o nome de um bairro, enfim, de um prédio público. Então você passa a eternizar o nome e a história. Então as pessoas, para todo sempre, viverão a história de quem é dado o nome da rua. Então é extremamente importante, eu diria que é extremamente significativo, porque as pessoas que virem o nome da rua, enfim, e se interessarem pela história, daqui 2, 3, 4 gerações vão lembrar-se de quem era o professor Mares. Então, é extremamente importante, eu queria apenas fazer a contribuição nesse sentido, senhora presidente.
Com a palavra, o vereador Francisco Moreira Lopes. Também quero cumprimentar a família Marich, apenas dizer que é uma homenagem justa, uma pessoa que sempre foi muito correta aqui na nossa cidade, contribui muito na educação de inúmeros profissionais que trabalham na nossa cidade e até em outros locais do nosso país. É uma homenagem justíssima e parabéns à família, né, que a gente sabe que o professor Marich deixou uma história muito linda para todos nós e é um grande exemplo para todos nós e para a juventude que estão chegando aqui também. Obrigado. Com a palavra, o vereador Luiz Vastres. Quero cumprimentar o Walter, a família Marich, o Cimadão, o seu nome, todas as pessoas que estão aqui. E dizer, Walter, que eu estava atento ao currículo muito lindo, um currículo que não deixa dúvida, senhores vereadores. Acredito eu que essa história ele construiu a maioria aqui em Joaçara, certamente dentro de Joaçara. Eu não cheguei a conhecer ele, mas o que passa aqui, eu acho que já deveria, senhores vereadores, ter sido homenageado. Eu acho que foi um pouquinho tarde, mas a família escolheu a rua que realmente deu com aquilo realmente que encaixou certamente com um professor que é próximo ao Oeste, que sem dúvida nenhuma, eu acredito que demorou um pouquinho, mas o nome e a rua foi muito bem escolhida. Parabéns para a família, parabéns para o Oeste também, que está acompanhando, né? E para a Câmara de Vereadores, sem dúvida nenhuma, que vamos aprovar por unanimidade. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Sérgio Favaretto. Obrigado, presidente. Independente ao nome de rua, para mim, o Antônio Rodolfo Mais é inesquecível, porque foi meu professor. Eu trabalhei com ele, inclusive, numa ocasião que nós fizemos parte do Conselho Curador da FUOC, né? E então, mas muito justa essa homenagem e de parabéns aos vereadores que lembraram do nome do Mais. Obrigado. Com a palavra, o vereador Almiro Pastore. Cumprimento vereadores Nemas, vereadores, cumprimentar o reitor Cimadão, o secretário Michel, a Tânia, o Walter. Primeiro quero parabenizar o Disney e o Tuti pela iniciativa, né? E o Walter também como familiar, com o histórico desse, a impressão de que combinou, né? O trabalho, a ligação com a educação e o nome da rua bem próximo. Então, parabéns, Walter, família, e parabéns também aos proponentes. Obrigado. Ninguém mais querendo discutir, colocamos em votação o projeto. Quem estiver a favor, permaneça como está. O projeto legislativo 003 foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Legislativo 001/2019 determina aos estabelecimentos públicos e privados a inserirem nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Tucci. Cumprimentando a todos. Esse projeto, inclusive, no ano passado, nós encaminhamos para o Departamento Legislativo, inclusive para os autistas terem direito à identificação através de carteirinhas, né? Também, depois o vereador Diego e o vereador Ricardo contribuíram junto, né, conosco no projeto e adicionaram as questões também das placas preferenciais para os autistas. A gente sabe que é muito importante, que eles não são identificados facilmente, né? Eles têm as especialidades deles. Após a emenda, né, que a gente até não fez a discussão aqui, a emenda aprovada, para mim o projeto perdeu sentido, né, porque aqui pela Câmara, que fique bem claro, né, foi o parecer jurídico é constitucional, tá? Então ele não é inconstitucional pela Câmara, nós temos um jurídico, então se ele diz que é constitucional, nós temos que acreditar no jurídico da nossa Câmara, né? Se depois eles vetarem lá como já vetaram projeto constitucional, aqui é uma outra história. Agora ele é constitucional. Agora vocês me perdoem, mas assim, não querer obrigar os estabelecimentos a colocar uma plaquinha, que ontem o vereador Ricardo até comentamos, se ficasse bravo de mudar as plaquinhas, vamos mandar fazer que são 500 pila aí, dando plaquinha para todo mundo, sabe? Por favor, né? E é como alguém que joga lixo fora, desculpa, mas multe, como alguém que leva um cachorro para o parque e não recolhe os dejetos, mexa no bolso. Então assim,
Nós vestimos a camisa, vereador Diego, tá? Do autismo, acabei de repassar no grupo das mães aqui, tá? Que nós ajudamos, nós estamos apoiando, simplesmente pedindo para ver o que podia fazer, não pode mais ser feito nada, né? Gostaria de ter vindo aqui na Câmara, até estamos discutindo aqui. Eu não preciso do voto de algum comerciante ou alguém que não se solidarize com uma causa dessa, tá? E que seja tão duro para colocar uma plaquinha. Eu vou colocar o meu, que eu atendo uma a cada meia hora, tá? Então não vou fazer esse tipo de politicagem, tá? Que para mim é isso, tá? Essa emenda, na minha visão, não é uma vergonha, porque falar que é inconstitucional, para que nós temos jurídico aqui na Câmara? Né? Está na hora de a gente começar a assumir, a encarar e obrigar um pouquinho, então vamos colocar para o pessoal não limpar lote. Mas a gente não fica cobrando para o pessoal limpar os terrenos, não limpa mais os lotes, custa muito mais caro. Né? Então eu realmente me cansei, e inclusive eu sei que por eu ser autor, junto de alguns projetos aqui, os projetos parecem que baixam, não passam porque sou eu. Eu tenho diversos projetos de lei no Departamento Legislativo, arrisco a dizer que eu sou o vereador que mais tem projetos de lei na fila. Tá? Eu vou repassar para os senhores, principalmente vereadores da base do governo, que daí vão passar, porque me interessa as coisas andarem para frente. E é isso que eu queria dizer, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, o vereador Diego Bairros. Senhora presidente e demais senhores vereadores, na penúltima semana foi comemorado o Dia Mundial do Transtorno do Espectro Autista. Para quem tem um pouco mais de convivência com a área, eu digo o privilégio de trabalhar na APAI e conhecer com profundidade a área. A gente sabe da importância que tem esse projeto de lei. Quando as mães nos procuraram, o vereador Tucci teve a ideia da carteirinha, né, para identificar, até porque não é fácil a identificação. O vereador Ricardo, nós conversamos e resolvemos fazer o projeto junto e apresentarmos o projeto junto. Né? Por que o projeto? Para que as pessoas possam compreender. Eu tive, há cerca de um ano atrás, um curso com o Dr. Egon, que é uma das maiores autoridades no país em autismo. Foram 2 dias de curso na APAI de Campos Novos, tratando exclusivamente do transtorno do espectro autista, que é um transtorno que tem crescido vertiginosamente, e os números para este transtorno, para os próximos anos, são, eu diria, alarmantes. Né? E aí a sociedade precisa estar preparada para enfrentar. Né? Nós, enquanto agentes públicos, precisamos criar políticas públicas efetivas para a orientação, para o enfrentamento, para proporcionarmos às famílias, de certa forma, uma maior comodidade em relação ao enfrentamento e em relação à ajuda. Porque quem conhece as famílias, como o vereador Tucci disse, e sabe o dia a dia das famílias, sabe a dificuldade, né, que é, e o amor que essas famílias têm em relação a uma criança que é a portadora do TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. Então, o projeto de lei vem a este encontro, para que a gente possa proporcionar uma certa comodidade às mães. E oportuna a ideia do vereador Tucci em trazer a carteirinha, por quê? Porque, como não é fácil de identificar, haverá, né, vai trabalhar para que haja umas placas, e caso seja indagado, né, caso a família seja indagada, seja apresentada a carteirinha que será confeccionada pela municipalidade. Pois bem, até manifesto que o objetivo do projeto é tornar obrigatório, seria tornar obrigatório, até porque nós temos as placas em praticamente todos os estabelecimentos com todos os tipos de deficiência e filas preferenciais. Grávidas, idosos, pessoas com algum tipo de deficiência, enfim, todos os tipos de deficiência, e neste caso seria agregado o símbolo, né, que é o símbolo mundial, que é uma fita com quebra-cabeças, né? Então seria agregado ao lado apenas, custo irrisório, eu diria, né? Em conversas antes da votação e antes das emendas, até porque o projeto está tramitando há mais de 15 dias aqui na casa, nós falamos que de fato algumas concessões poderiam ser feitas, mas a questão da obrigatoriedade é algo que, no nosso ponto de vista, a lei torna-se ineficiente, né? Porque ela não terá, como o nosso assessor falou hoje, ela não terá o poder de ação de fato. A lei, no meu ponto de vista, a lei agora ela ficou apenas mais uma lei. Ela não terá o poder de execução, e como a gente gostaria que tivesse. A alegação de constitucionalidade, eu fico com o parecer da casa,
porque foram 3 advogados que deram parecer favorável, e em relação aos custos do que poderia vir a acarretar, um adesivo custa 30 centavos. Não me parece que 30 centavos seja um custo que vá modificar os lucros de alguma empresa, né? Um adesivo, 30 centavos. Então, senhora presidente, peço a aprovação dos senhores vereadores, mas me coloco como decepcionado em relação principalmente à não obrigatoriedade da colocação desses adesivos. Por favor. Com a palavra o vereador Francisco Moreno Lopes. Senhores vereadores, eu fico assim até estarrecido por ouvir jovens, né, que chegaram à Casa Legislativa. Deixo aqui claro que aqui é uma casa de leis, nós temos que ter compromisso, nós temos que ter responsabilidade, acima de tudo nós temos que respeitar uma Constituição Federal. Primeiro que a lei do autismo, ela até já existe, uma lei federal, que já define lá nas pessoas especiais o autismo. Muito bem, sem problema nenhum. Com relação às carteirinhas, a prefeitura já tem as carteirinhas, beleza? Conta isso também sem problema nenhum. A prefeitura já tem as carteirinhas e todas as pessoas especiais, então, já estão utilizando essas carteirinhas, mas sem problema algum. Agora, o que eu quero ler aqui, e eu defendo as coisas tecnicamente, eu não vou defender coisas no chute, dizendo que nós precisamos respeitar, nós temos que respeitar uma legislação, nós não podemos ferir uma Constituição Federal que vai chegar no Executivo e com certeza será vetado. Eu quero só ler aqui o artigo 1º, aqui onde diz o seguinte: quem é advogado sabe disso, nós não podemos, a Casa Legislativa ela não pode legislar no financeiro. Ou seja, nós não podemos criar uma despesa se não existe uma receita. E é 30 centavos, mas não somos nós que vamos pagar, alguém vai ter que pagar isso. Então, mexeu no financeiro, o projeto tem que vir do Executivo. Razão pela qual o meu colega Sérgio, que agradeço, Sérgio, nós trocamos essa conversa, e você pode até complementar depois. Aqui no artigo 1º, o primeiro problema que já se encontra aqui, ó. Artigo 1º. Os estabelecimentos públicos e privados localizados no município de Joaçaba ficam obrigados, a primeira palavra já é obrigado, então nós mudamos essa palavra obrigado para uma palavra mais suave, nós colocamos autorização. Se chegar lá no mercado, no estabelecimento, querer exigir obrigado, já vai dar problema, então o senhor está autorizado a colocar, fica uma palavra mais suave. Esse é um dos quesitos que foi modificado na frase. Só de obrigado nós colocamos autorizado. Aqui nós temos no artigo 2º, no item 2º, multa. Nós não podemos prever multa. A multa tem que vir do Executivo. Multa de até 10 URFM, Unidade de Referência Fiscal do Município, em caso de reincidência. Nós não podemos fazer esse tipo de coisa. Então, senhores vereadores, e o Sérgio pode até complementar, foi isso que nós tiramos. Só tiramos essa multa e a palavra obrigado, nós colocamos autorizado. Então, se o projeto, se as emendas não tivessem sido aprovadas, com certeza eu votaria contra o projeto, porque fica deselegante para nós aqui em Joaçaba, que temos uma universidade com curso de Direito, e nós, quanto vereadores do município de Joaçaba, temos o dever de fazer a lição de casa bem feita. Senhora Presidente, eu devolvo a palavra, provavelmente o nosso nobre colega Sérgio vai complementar também. Obrigado, Presidente. Com a palavra o vereador Sérgio Favorito. Tá, eu quero justificar aqui não a importância do projeto em si, né? Tá, nós só fizemos essa alteração, eu principalmente na parte da multa, mas quanto ao artigo 1º, para não considerar assim um imperativismo tão grande na palavra dever, né? Então, inclusive na justificativa que se for verificar, né, autoriza os particulares ao poder público realizar em tal medida, dispondo o Poder Executivo a autonomia para expedir decreto para orientação, fiscalização e aplicação da lei. E, por fim, cabe afirmar, caso não se verifique
qualquer ação nesse sentido, no médio prazo, nada impede que o Poder Legislativo altere a lei para dar mais coercibilidade às medidas. Seria isso. Com a palavra o vereador Diego Bairros. Senhora Presidente, o vereador Sérgio Tá acaba bem, de Senhora Presidente, o vereador Sérgio acaba de relatar que há a possibilidade de fazer a mudança. Então, ou seja, a possibilidade de fazer a mudança não precisaria ser feita agora. Com todo o respeito ao vereador Francisco, e cito o vosso nome, mas as carteirinhas que são feitas pela municipalidade hoje não são carteirinhas que dão a preferência, são carteirinhas de passe livres e quem as faz sou eu na APAC. Então, Vossa Excelência está equivocado em relação a isso. E quando a gente fala em relação ao imperativo, ao obrigar, eu gostaria que os senhores falassem com as mães destas crianças. Chamem as mães dessas crianças aqui e conversem. O imperativo em relação à obrigatoriedade de uma simples placa de 30 centavos, ela muda a vida completamente de um pai ou de uma mãe. E com todo respeito aos senhores, mas entre o parecer de 3 advogados e o de Vossas Excelências, eu fico com o parecer dos advogados. Com a palavra o vereador Francisco. Olha, eu, com a palavra de tantas pessoas, eu fico com a Constituição Federal, que é a lei maior, é a lei que define e que rege o nosso país. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Ricardo Antonello. Obrigado, senhora presidente. Bom, quero só tentar expor aqui a minha opinião sobre essas situações. Com relação à constitucionalidade do projeto, se é constitucional ou não, eu sou casado com uma advogada, né? Mas não sou advogado. Agora, o que eu sei é que tem parecer de todos os tipos, seja a favor, seja contra, né? Qualquer advogado consegue parecer de qualquer coisa. Agora, no caso específico aqui, eu acho que está havendo um equívoco em considerar o projeto anticonstitucional, porque o que está especificado no projeto original, que agora foi mudado pela emenda, era que existia uma multa no caso de reincidência, ou seja, existia no projeto original 4 meses de prazo de adequação. Então, durante 4 meses, nós estaríamos conversando com todo o comércio. Eu já conversei com vários comerciantes antes de propor a lei, né, em conjunto com os outros vereadores, com o vereador Diego, com o vereador Tucci. Conversei com vários comerciantes, expliquei da situação, mas existiriam ainda 4 meses para fazer isso. Depois iniciaria a fiscalização. E aí, num primeiro momento, o estabelecimento que não tivesse as plaquinhas seria então notificado, pedido, né, pelo fiscal, olha, tem a lei, coloca a placa e tal. E no caso de reincidência, aí teria a multa. Nesse sentido, a multa ela seria para o estabelecimento, não afetaria os cofres públicos. Então, no entendimento que eu tenho e que eu já confirmei com vários advogados, o que nós no Legislativo não podemos é criar uma lei que gere despesa para o Poder Executivo, que gere despesa para os cofres públicos. Agora, estabelecer uma multa para o estabelecimento comercial nós podemos. Contudo, como eu disse, tem que parecer para todos os lados. Então, o projeto foi para a votação com parecer jurídico dizendo que é constitucional, sim, os advogados, como o vereador Tucci comentou, o vereador Diego. Então, só para ficar claro esse sentido. Digo, respeito a opinião de todos, mas a questão da constitucionalidade, para mim, está muito tranquila, que tecnicamente, é claro, temos que falar tecnicamente, óbvio, né? Mas tecnicamente está amparado por pareceres dizendo que é constitucional. Agora, sobre o mérito do projeto. Gente, eu quero que vocês se coloquem, como o vereador Diego colocou, ele trabalha lá na PAI, tem contato direto com essas crianças. Se coloquem no lugar de pais que não tem com quem deixar a criança em casa e precisam fazer uma compra no comércio. Tem o filho autista, para quem não tem o conhecimento, que essa causa autista ela é mais recente do que outras, né? Como da síndrome de Down, como outras situações de deficiência, o autista ele não tem aparência diferente de outra criança. O autista parece uma pessoa inteiramente normal, mas, e tem vários graus de autismo, inclusive. Contudo, algumas crianças elas têm uma irritabilidade muito grande, elas não conseguem ficar por muito tempo em ambientes com barulho. Então, para uma mãe ficar na fila do comércio com a criança que começa a ter um barulho, ela começa a ficar irritada, começa a se agitar, começa inclusive a incomodar todos que estão ao entorno. Então, é nesse sentido que se coloca a lei para que se facilite a vida dessas famílias que têm as crianças, né, com essa condição, inclusive melhorando
o comércio como um todo. Quando eu conversei com alguns comerciantes, o que alguns me relataram, e claro, o comerciante ele pensa do jeito correto, que é no fluxo que vai acontecer dentro da loja dele. Ele disse, cara, mas veja, o autista ele não tem nada de diferente de outras crianças. E aí é ruim porque nós vivemos, infelizmente, no Brasil, nós temos essa situação que, né, todo mundo fica pensando em como não ser prejudicado pelo jeitinho brasileiro, né? E aí um comerciante falou, mas e aí, se todas as mães começarem a querer atendimento preferencial para o filho autista, como é que eu vou saber se o filho é autista ou não? Né? Ele disse, não, calma. A lei estabelece que tem a carteirinha, quer dizer, é uma carteirinha estabelecida. E vereador Diego, não sei se você tem o número de quantas crianças com autismo tem no município hoje, aproximadamente, né? Não sei se tem ou não, pode até colocar depois, mas não vai ser um fluxo que vai atrapalhar o atendimento de nenhuma loja, certo? São algumas dezenas de crianças nessa condição, né? Então, assim, que fique claro, o atendimento ele só vai ser preferencial, assim como já é hoje, para cadeirantes, mulheres grávidas, lactantes, né, que estão amamentando, idosos, também para as pessoas que têm, né, as crianças, principalmente no caso das crianças com o autismo. Então, veja, nós temos um prazo grande no projeto, tem a questão da multa, que inclusive a gente pode discutir, né, valores, baixar, enfim, não há problema. Mas eu acho que o comerciante que se recusar em colocar essa placa, como o vereador Diego colocou, o adesivo custa 30 centavos, eu e o vereador Tucci ontem, o vereador Diego não estava, mas assim, me coloco à disposição, né, vereador Tucci, aqui junto, o vereador Diego tem certeza também, nós, outros vereadores, que se não tiver dinheiro para comprar a placa, a gente compra a placa e dá de graça para o estabelecimento. O que a gente quer é que a gente seja uma cidade civilizada, e se nós como sociedade não pudermos dar preferência para uma mãe que vai numa loja fazer uma compra e que tem um filho com deficiência, no caso do filho autista, a gente tem que repensar o nosso modelo de sociedade. Obrigado. Bem sucinto, vereador Francisco. Primeiramente, eu quero destinar todo o tempo que eles precisarem, né, presidente. Em primeiro lugar, que aqui está se discutindo, não está se discutindo para falar de autismo, nós estamos discutindo um projeto, nós não estamos discutindo. Eu sei que eu não sou contra as pessoas que têm problema de autismo, mas pelo contrário, agora você fazer a coisa dentro da legalidade. Mas eu quero ser bem breve, eu quero fazer uma pergunta para o vereador Ricardo, diz que não tem custo. Vou lhe fazer uma pergunta, quem vai fiscalizar? Quem vai fiscalizar? O Papai Noel vai fiscalizar de graça? Ou a prefeitura que vai ter que contratar pessoal para fazer a fiscalização? Eu quero que o senhor me responda isso. A prefeitura já tem fiscais, vereador, tem funcionários concursados para isso. Então, você não vai precisar contratar um servidor a mais para isso. Mas já existe todo o corpo especializado de várias coisas na prefeitura, né? Então, eu não vejo problema nisso. Né? Creio que os pais com crianças autistas também não vão ver problema nisso. Mas aí é o seguinte, quer dizer, vai ter que fiscalizar, já é isso. Aquele funcionário que é fiscal, ele vai deixar a função dele, ele vai ter que fiscalizar. Ele tem um custo no município. Então, nós vamos... aliás, eu até gostaria que esse projeto, eu queria que essas emendas fossem reprovadas, isso aqui seria vetado lá pelo Executivo. Seria vetado. Isso aqui está lógico, eu até falei, não queria nem discutir isso aqui para não criar, mas volto a deixar bem claro para as pessoas, não tenho nada contra as pessoas que têm problema de autismo. Nós apenas suavizamos e não levamos um problema que com certeza seria vetado, não teria um problema mais sério para dentro da Câmara de Vereadores, que era derrubar o veto ou manter o veto depois. Obrigado, presidente. O vereador Tucci. Vou falar rapidamente, agora acho que vou ser o último para falar desse assunto, até porque a gente tem outras coisas para falar aqui. Mas ontem, inclusive, o vereador Ricardo, quando conversamos com o vereador Sérgio, nós iremos votar a favor da emenda pela questão, né, da aplicação das multas. Também sem problema nenhum, a prefeitura poderia ela mesma elaborar a questão das multas, né, enfim, né. Porém, nessa situação aqui, que veio na emenda junto, essa questão da não obrigatoriedade, que a gente sabe, o projeto fica sem sentido, não adianta, tem coisas que tem que ser obrigado sim para estimular. Agora, assim, eu fico pensando em diversos municípios, tá? Esse mesmo texto, inclusive eu coloquei no grupo agora há pouco aqui, foi passado aqui em Joaçaba, o que é aprovado, muitas coisas aqui que é constitucional pela Câmara de Vereadores, aqui trava. Né? Vereador Chico, até ficou meio assim, parece, o senhor já sabe quanto o que é constitucional aqui vai ser vetado lá no Poder Executivo. Eu não sei se não tem alguma coisa já armada, se o professor já não fala que na hora de passar eles já vão bloquear, porque está complicado. E outra coisa, eu nunca fui no discurso aqui de falar da nova política. Tem muitos vereadores de diversos mandatos aqui que fazem
fazem um excelente trabalho, tá? Agora, sim, também gostaria do mesmo respeito. Nós aqui somos vereadores, temos os mesmos direitos, sentamos nas mesmas cadeiras, fomos eleitos pela população. Obrigado. Presidente, citado, gostaria de com a palavra o vereador Francisco. Mas bem rapidinho, não vou nem citar mais para nós observarmos este assunto. Nobre colega, primeiro que os projetos que estão aqui feito aqui no Legislativo, se Vossa Excelência não sabe, ele vai no sistema da Câmara. Eles leem lá, não sou eu que estou dizendo, eu não sou da arbitragem. Nunca fiz isso, já estou nunca apareci minha branca para fazer isso. Então, os projetos é só o senhor abrir aqui naquele sitezinho, vai aparecer os projetos, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Então, está todo mundo sabendo, a cidade inteira sabe. Obrigado, presidente. Ninguém mais querendo discutir o projeto, colocamos em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. O projeto está aprovado por unanimidade. Moção 005/2019. Os vereadores abaixo subscritos, no uso de suas prerrogativas regimentais, nos termos do artigo 123 do Regimento Interno, requerem que, após ser ouvido o plenário desta Casa, encaminhe-se a seguinte moção. A Câmara de Vereadores de Joaçaba registra moção de aplauso à senhora Zenaide Glória Tisato Esganzela, pelos seus 100 anos de idade, aos quais serão completados no dia 27 de abril de 2019. Zenaide nasceu no dia 27 de abril de 1919 no município de Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul, vindo morar primeiramente em Luzerna em 1926 e pouco mais tarde, em 1931, em Joaçaba, cidade na qual Dona Zenaide fixou suas raízes. Esposa do senhor Albino Biagio Esganzela, ex-vereador, ex-prefeito de Joaçaba, mãe de 6 filhos, avó de 8 netos e bisavó de 5 bisnetos, Dona Zenaide sente-se realizada por tudo que viveu juntamente com seus familiares em Joaçaba, porque, juntamente com seu esposo, aprendeu a amar e a trabalhar pelo bem desta cidade, a qual adotou como segunda terra natal. A longevidade centenária da Dona Zenaide é motivo de aplauso desta Casa Legislativa. Portanto, a Câmara de Vereadores de Joaçaba parabeniza e concede moção de aplausos à senhora Zenaide Glória Tisato Esganzela, pela passagem dos seus 100 anos de idade, comemorado no dia 27 de abril. Joaçaba, 11 de abril de 2019, Francisco Moreira Lopes, vereador MDB, André Dalcenter, vereador PSDB, Diego Barros, vereador PSD, Disneia de Marco, vereadora PP, Almir Pastore, vereador PSDB, José Otávio Cagliari Filho, vereador DEM, Luiz Vasques, vereador PSD, Ricardo Antonello, vereador PR, Sérgio Favreto, vereador PT. A moção está em discussão. Com a palavra, o vereador Francisco Moreira Lopes. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu quero agradecer a todos os colegas vereadores aí pela votação, né, que a Dona Zenaide, mais uma centenária em Joaçaba, assim como o professor Mário, também tem uma história belíssima aqui em Joaçaba. Ela que não apenas faz o seu centenário, mas foi esposa foi primeira dama do município, né, Walter? A Dona Zenaide foi esposa do falecido Albino Esganzela, que foi prefeito, vice-prefeito, vereador aqui no município de Joaçaba, pessoa também que contribui muito para o nosso município, que tiveram comércio, enfim, pessoas que realmente deixam uma história que estão construindo, né? Então aí continuam firme aí na nossa cidade, defendendo aquilo que é bom para o nosso município, né? Então, além de ser esposa do falecido Albino Esganzela, como já citei, ela também é mãe do nosso grande cineasta, conhecido nacionalmente, que nos enche de orgulho joaçabense. Eu vi o Rogério apenas uma vez em São Paulo, nos encontramos lá, eu não conhecia o Rogério, mas como ele estava com o Ângelo, que o Ângelo é muito meu amigo, eu acabei conhecendo um
Joaçabense que nasceu aqui, eu também daqui, mas fui conhecer ele em São Paulo. Mas também é uma pessoa maravilhosa, o Rogério, e da mesma forma, o Albini também tem uma grande amizade com eles, o Ângelo, que há pouco tempo nos deixou, também é um rapaz que trabalhava muito na parte como cineasta, pessoas maravilhosas, inclusive ele trabalhou na parte de cultura da prefeitura, o Ângelo, né? Então são pessoas que têm um legado, deixam um legado muito grande, né? A dona Zenaide está aqui ainda, contando as suas histórias, dizendo como era Joaçaba, muitas coisas boas, muitas coisas bacanas, e eu fico feliz em poder, né, contar com essa maravilhosa aqui, vocês que vereadores, nós podemos então homenagear essa senhora tão prestativa para o nosso município, que ajuda a escrever a nossa história e que a gente fica feliz por isso. Então, dia 27 ela estará completando seus 100 anos. Eu já participei de 2 festas centenárias aqui do seu Valão Pereira, que nos deu a graça, fez uma belíssima festa ali no pavilhão da igreja. Participei também da dona Irma Dedéia, também, que completou, o ano passado, completou 100 anos. E este ano eu acho que eu vou me convidar para ir na festa da dona Zenaide, para 3 pessoas com 100 anos. Então o Joaçaba mostra a qualidade de vida que tem também. Então isso não vem de graças. Muitas pessoas escreveram para nós chegarmos aonde nós estamos chegando e eles ajudaram a escrever essa belíssima história da nossa belíssima cidade de Joaçaba. Obrigado, presidente, pela palavra. Ninguém mais querendo discutir a moção 005, colocamos em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. A moção 005 foi aprovada por unanimidade. Terminadas as votações, vamos para as explicações pessoais. Devido à grande discussão que teve na casa hoje, estendido, a gente vai falar durante 3 minutos. Com a palavra o líder de governo, o vereador André Dalcenter. Obrigado, senhora presidente. Saúde, Vossa Excelência, nesse momento, nosso amigo Walter Madi, que aqui se encontra, nosso amigo Biaia, os senhores vereadores, nossos assessores e as pessoas que nos ouvem e nos assistem. Eu quero falar brevemente sobre a Rua 7 de Setembro. A Rua 7 de Setembro, eu acredito que já metade da casa já foi chamada lá dos senhores vereadores para conversar com os moradores. O que aconteceu com a Rua 7 de Setembro? Uma definição do Conselho Municipal de Trânsito, orientado também pela legalidade da Polícia Militar, foi definido que não há mais estacionamento. Né? Então está gerando um problema, digamos assim, descontentamento geral dos moradores, mas eu quero aqui reforçar de que nós, vereadores e o Poder Executivo, nós não temos como agir diretamente ali. O Conselho de Trânsito, sim. O que me foi passado é que existem 2 opções. Ou a via fica em mão dupla, como está, sem estacionamento, ou ela se tornará uma via de mão única. Então, eu peço desculpas até aos moradores, aos amigos, às pessoas que nos interpelam, porque não há como a gente agir nesse momento e trazer uma melhoria que as pessoas estão aguardando. Também, quase que por acaso, falei com o administrador do Caetá. Eu iria procurá-lo justamente por toda aquela demanda, nobre vereador, que nós estamos falando do trevo, do perigo, né? Daquele perigo eminente que está acontecendo na frente da Avan e do Caetá. Eles estão sabendo disso, já trataram com a prefeitura e estão aguardando a confecção do novo trevo que deverá sair no Anzolim para direcionar o pessoal para lá. Então, assim, a Câmara levantou o assunto, a Câmara tem discutido, mas já está sendo resolvido na esfera que deveria estar. Então, eu queria confortar os senhores vereadores nesse sentido, de que a administração do Caetá está sabendo, já entrou em contato com a administração de Joaçaba, então valeu o debate que a gente fez aqui, e ali é um terreno particular, então eles vão ter que tomar uma providência. E tomara a Deus que nunca chegue a acontecer nenhum tipo de acidente ali. E para finalizar, eu gostaria aqui de falar de uma indicação. Eu já havia comentado com a diretora Ana Paula, e não pude conversar com ela ainda novamente, né, na questão
do parque, indicação número 82, onde eu sugiro, e até era para outros vereadores assinarem comigo, mas como não houve tempo hábil, eu estou fazendo sozinho. Sugere-se ao Poder Executivo que proceda a demarcação da metragem na pista de passeio do novo parque. Por que isso? As pessoas que caminham, embora tenham uns portais lá, já me foi falado, mas nenhum portal está sinalizado, né? Então, seria legal e bom para quem caminha, para quem vai lá, para você medir exatamente quantos quilômetros você faz, quantos metros você faz. Então fica aí a sugestão, eu acredito que não é difícil, né? Envolve um pequeno custo de pintura da demarcação e vamos estar solicitando que ela seja feita o mais breve possível. Por hoje eu agradeço, senhora presidente. Boa noite. Com a palavra o líder do PSD, vereador Diego Bairros. Senhora presidente, demais senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham na noite de hoje, os funcionários da casa, as pessoas que nos acompanham pela internet, pelo rádio. Senhora presidente, eu gostaria de iniciar falando em relação à moção que fizemos na noite de hoje, em relação ao fechamento do MPF. Acredito que outros terão uma palavra em relação a isso. No meu ponto de vista, infelizmente, uma situação já consolidada, uma organização administrativa do próprio MPF, o que, no meu ponto de vista, pelo que a gente tem lido em relação a eles, inviabiliza a manutenção da Procuradoria no nosso município. Então, mas esta casa faz a sua obrigação, que é tentar se movimentar no sentido de trazer e salvar essa instituição no município nosso. Fiz algumas indicações em relação ao trecho de estrada de chão da Celso Braz de Carmo, né, que alguns moradores estivem lá, enfim, e os moradores têm reclamado. Paulo Celso de Carmo também no Lindóia, o vereador Almir já havia falado em relação a essa rua. Foram arrumadas algumas ruas do município e do bairro, mas esta, infelizmente, ainda carece de manutenção. Travessa Jorge Lino Ribeiro, no Santa Teresa, também indicação para a manutenção. E, de certa forma, também agradeço ao secretário de Infraestrutura, que tão logo foi feito pedido para ele, a vereadora Gisneia também havia falado como secretário em relação ao trecho que liga o aeroporto até o bairro Arlindo de Medeiros, um trecho de bastante fluxo e que ganhou a manutenção na tarde de ontem, ficou excelente, esperamos que permaneça assim. E aí a gente também vai na expectativa de contar as últimas manutenções, porque a gente sabe que aquele trecho será asfaltado e aí o município não precisará mais se incomodar naquele trecho específico com manutenções. Em relação à resposta que Vossa Excelência a Presidente leu na noite de hoje em relação à manutenção da Gerência Regional de Saúde em Joaçaba, que passa a tornar-se agora macro-regional, extremamente importante. Por que extremamente importante? Porque foi importante que esta casa fizesse o documento. Muitas pessoas falavam que a situação já estava definida. Ora, estava, todavia, os municípios de Caçador e Videira estavam mobilizando-se no sentido de tirar esta macro-regional de Joaçaba. Por decisão administrativa do governo, entendeu-se que seria melhor manter esta macro-regional em Joaçaba. Isto, politicamente, administrativamente, é extremamente importante para o município que tenhamos aqui em Joaçaba esta macro-regional. E finalizo, senhora presidente, falando sobre a indicação que fiz dos bancos que estão na Praça da Catedral, que após o Carnaval foram todos quebrados, retirados e não foram mais postos. Tenho fotos, enfim, os senhores podem passar lá em frente. Patrimônio público, algo que precisa ser, que precisa de manutenção, os moradores utilizam, então é de bom tom que a municipalidade resolva o problema para que os moradores possam utilizar. Devolvo a palavra. Pela bancada do PSDB, vereador Almir Pastor. Obrigado, presidente. Só quero relembrar aqui, não pude participar da entrega da obra da Itália Moraes, hoje à tarde, né? Então, bem importante, essa notícia muito favorável. Vários anos, né? A ordem de serviço. Então, agradecer, né? E da mesma forma, a notícia dos pontos de ônibus, então são notícias bem favoráveis. A van também, um trânsito próximo à van e o Caetá. E vereador Francisco, que a gente não esqueça também do projeto que o Legislativo disponibilizou recurso para 12 de outubro, né? Das marginais. Assim que o tempo vai passando, quase meio milhão ali, que a gente possa, junto às bancadas, né, em Brasília, buscar recursos para que essas marginais também se efetivem. Quero lembrar aqui também
estarei conversando com o pessoal do Executivo em relação à rua próxima à Copérdia, né, uma rua que hoje está em um estado muito ruim, de bastante movimento, de pó, de lama, de muito buraco. O trânsito ali está muito difícil, então gostaria de fazer essa cobrança ao Executivo. Gostaria de solicitar, presidente, não sei se tem chegado a casa a prestação de contas do Carnaval, do último, né? E se ainda não chegou, que Vossa Excelência encaminhasse ofício à Liga para que a gente pudesse analisar a prestação de contas do Carnaval. E lembrar também aqui de que os vereadores mais antigos, a gente sempre tem muita discussão de algumas ruas, né? Outros temos aqui a Amabile Falavinha, Augusto Albuquerque, a Luiz Ampieri, e são obras que se efetivaram. E a busca agora é pelo Antônio Nunes Varela, o Oswaldo Pisiano, a Adair da Espada, que com certeza, né, dentro em breve estarão se efetivando. Então, a gente sabe que a comunidade nos cobra muito, né, e é função nossa defender. E quero também, antes de encerrar, não fiz no momento, pedindo informação 06 em relação ao transporte coletivo, é no sentido de funcionamento mesmo. Acredito que os bairros eles têm crescido, a cidade no todo, e o que se questiona aqui é a própria estrutura da empresa, né? Questão de horários, funcionamento, segurança, sei que é bem polêmica, uma situação assim, bem complicada, mas eu vejo que cabe à fiscalização da prefeitura levantar informações, né, para que a gente possa dar resposta à sociedade e também à segurança no transporte coletivo. É isso, presidente Global. Pela bancada do MDB, vereador Francisco Moreira Lopes. Senhor presidente e senhores vereadores, hoje, inclusive, nós tivemos com a presidente lá na entrega da ordem de serviço da Itália Loraski, e realmente é uma obra que todos nós aqui, por curiosidade, senhor presidente, vamos fazer um levantamento de quantas indicações tinham referente àquela obra. Só porque foram inúmeros vereadores e de outras gestões que solicitaram. Mas, felizmente, o prefeito Teoclésio teve essa sensibilidade com os moradores lá, que são pagadores de impostos, e o prefeito então já havia prometido essa rua, realmente esta tarde ele confirmou. A empresa já nos próximos dias deve começar lá, a nova vereadora Almir. Então acho que é importante e que com certeza outras ruas estão já se preparando aí, com certeza virão mais ordens de serviço. Senhores vereadores, eu sei que a lei de licitação 8.666. Ela é uma lei federal. Aí esses dias um senhor me chamou para mostrar um óleo que se compra via licitação e um óleo com qualidade. Aí ele me mostrou os motores, que os motores que são usados com o óleo que é colocado através dos motores de máquina, motores de carro, são colocados. Então, realmente, é pouco tempo, estoura tudo, inclusive o motor. Aí então ele citou, se compra barato e se paga caro lá na ponta, porque estoura tudo, é carro, é motor, então, e assim vale. Não, ele me mostrou o óleo que ele colocou em cima de uma pedra, umas gotinhas, ficou parece uma água, e o óleo normal, ele foi absorvendo aos poucos, foi filtrando na pedra. Foi mais ou menos essa que ele me mostrou. Então, é uma lei que tem que ser mudada. Mas é uma lei federal. Mas a lei federal foi feita pelos homens, né? Tem tanta coisa que Jesus Cristo deixou para nós e nós ainda não cumprimos. Imagine, né, a lei dos homens, nós temos que aprender a fazer essas mudanças e alterar isso, senão nós vamos ficar a vida inteira aí só reclamando da lei. E não vamos resolver o nosso problema. Então, são questões que, principalmente, o poder público paga caro. Aliás, não é o poder público quem paga caro, é o cidadão por isso, porque nós somos contribuintes. Infelizmente, quem está na frente do poder, o prefeito, o governador e o presidente da República, tem que entrar na lei da licitação
e comprar as piores mercadorias. Então, a razão pela qual nós vamos ter que começar, e nós temos que começar a mexer aqui de baixo. Nós que somos os pequenos, cobrar os grandes lá em cima. Senhora Presidente, seria isso. Obrigado, devolvo a palavra. Pela bancada do DEM, vereador Tucci. Quero cumprimentar a senhora Presidente, os demais colegas vereadores, os assessores, os funcionários aqui da Casa Legislativa, as pessoas que nos assistem hoje, Johnny Bruno, Rádio Catarinense, a imprensa que nos assiste pela internet também. Senhora Presidente, um assunto muito comentado nos últimos dias foi a execução, né, da primeira leva das chamadas travessias elevadas, né, pela nossa cidade. A empresa vencedora me falou que teriam mais ou menos umas 30 lombadas, né, para serem feitas, acredito que outras virão também. Claro que teve locais que a gente viu que eram de muita importância, porém alguns outros, tá, que eu acredito que foram os mais populares na reclamação da população, acabaram não recebendo a atenção necessária. Né? Exemplo, proximidades do São Miguel, né, do Renascer, ali já foram registrados diversos acidentes, né, atropelamentos, enfim, isso vai continuar acontecendo se não for colocado o detector de velocidade, né, ali. No SERT também, as proximidades que junto com o vereador Sérgio Cabreira, inclusive fomos no local, registramos fotos, e no ano anterior, no ano passado, pelo menos para mim, a administração falou que seria executado lá em questão de 1 mês a 2, já passou um ano, né, e nesta primeira leva de lombadas elevadas, nada. Que fique claro aqui que as travessias elevadas são aquelas que o pedestre também consegue atravessar, então não é só para reduzir a velocidade dos carros. Né? Então nós vamos continuar cobrando, né, em diversos pontos que a gente sabe que são importantes, todos os vereadores aqui têm indicações sobre essas travessias, então o pessoal também pode nos procurar, como procuram quase todos os dias, inclusive eu que desde o início defendo, visto muito a camisa e defendo essa bandeira, né? Até porque custo mínimo prometido para o município, depois não precisa de uma lombada eletrônica para ficar cobrando manutenção e renovando o contrato. Também gostaria aqui de mandar um agradecimento, né, para o pessoal do Grupo Balestrinha e do Grupo Pegorado. As duas famílias me ajudaram, eu até tenho uma certa dificuldade em pedir ajuda, né, que seja ajuda com materiais ou financeira, né, seja para patrocinar, para ajudar, por mais que sejam necessários, né, ótimas causas. Porém, daí, com chocolate, eles fizeram doações, né, para 2 eventos, um que já aconteceu, né, em creches, e também agora no final de semana, né, que vai acontecer na Prefeitura da Praça. Então, quero agradecer eles, ali deram até mais do que a gente pediu, que é um pessoal que, além de tudo que faz para a cidade, né, dão empregos, geram impostos, ainda nos ajudam de uma maneira que, se não quisesse, não precisaria. Né? Pessoas assim que a gente precisa. Também gostaria de falar aqui que, como o Edilson me ligou da Fiat aqui, muitos, né, estão pegando no meu pé, até porque eu passo na Praça Terezinha, o vereador Sérgio não deve ser diferente. A gente já fez o que foi possível. Eu já mandei indicações, já reclamei na imprensa, realmente está uma vergonha aquilo, falta de sinalização, acho que até o vereador André estourou um pneu esses dias ali. Então, assim, a empresa até nem me deu retorno, a gente não tem mais o que fazer. Né? Ali está uma vergonha, está perigoso, né? E que a administração e a empresa tomem de uma vez por todas aí uma atitude. Obrigado, senhor presidente. Pela bancada do PR, vereador Ricardo Antônio. Obrigado, senhor presidente. Bom, vou começar falando justamente sobre essa obra que o vereador Tucci muito bem colocou, que é a obra da Avenida Santa Terezinha, que ela está licitada junto com a da Caetano Branco, né, no que diz respeito aí ao esgotamento sanitário. Então a gente sabe que muitas pessoas da população têm nos cobrado, né, da precariedade da manutenção das vias, e é claro que não está sendo feito um recap mais consistente, porque no caso da Santa Terezinha ainda vai ser toda aberta para passar o esgoto sanitário. Então, só para resumir, para a população entender, ali na Caetano Branco, Joaçaba Luzerna, 2 obras aconteceram, uma já finalizou. A primeira foi a passagem de uma tubulação de 500 milímetros para a água que sai da estação de tratamento de água lá para cima do cemitério da CIMAI e vem até o centro. Essa obra já foi feita, finalizada, a água já está passando pela nova tubulação. Inclusive já aumentou a pressão de água no bairro Santa Teresa e tudo mais. Outra valeta teve que ser feita, porque não pode ser usada a mesma valeta para passar água e esgoto junto. Outra valeta é do esgotamento sanitário. Então, quem passou essa semana ali pela Caetano Branco viu que a valeta né, a vala está acontecendo do lado da rua e tem tipo uma espinha de peixe, né, saindo da valeta, vários cortes indo para as casas. Então, cada casa está recebendo ali uma conexão para poder levar o seu esgoto embora. Então, é uma obra complexa, é uma obra demorada.
É uma obra difícil de fazer, mas tem que ser feita. E foi licitado junto a Santa Terezinha com a Caetano Branco justamente para reduzir custos, né? O vereador André, líder do governo aqui, né, tá confirmando aqui, e o prazo é até setembro. Só que até setembro é para concluir as duas obras. Então, vai ser finalizado antes a Caetano Branco para depois ir para Santa Terezinha. E a minha preocupação maior é que na Santa Terezinha, pelo que nos consta, tem bem mais rochas para serem detonadas. Então, é uma obra difícil, complicada. Então, concordo com o vereador Tucci, vamos continuar cobrando para que a empresa mantenha aí a boa sinalização da via e a boa trafegabilidade. A gente sabe que é difícil, afinal de contas está sendo destruída a rua para poder passar a tubulação. A gente sabe que não é uma obra fácil. A gente pede a compreensão das pessoas também. Mas também não dá para penalizar tanto as pessoas e deixar tudo aberto sem, né, uma adequada sinalização. Então a gente vai continuar cobrando muito isso. Quero falar também sobre a questão do Startup Weekend, que vai acontecer em Joaçaba, mais um evento de empreendedorismo, vai ser a segunda edição, a primeira foi um grande sucesso, que é o Startup Weekend. O Startup Weekend vai acontecer 7, 8 e 9 de junho, é uma sexta, sábado e domingo, onde vai ter, no último evento foram cerca de 120 inscritos, mais 12 mentores, eu fui um dos mentores, onde a gente fica sexta-noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, quando eu digo dia inteiro, é das 7h30 da manhã até as 10 da noite, para gerar novas empresas. A empresa vencedora do Startup Weekend da primeira edição já está captando investidores, já captou investimento, é uma nova startup que está nascendo no município de Joaçaba e Luzerne. Né? E nós temos a grande expectativa de que mais empresas apareçam desses eventos aí. Então, para toda a população, fique ligado, já estão abertas as inscrições do Startup Weekend, segunda edição. Qualquer pessoa pode se inscrever, universitário, inventor, quem concluiu o ensino médio ou quem quer empreender, enfim, não precisa estar vinculado a nenhuma universidade. Tá certo? Obrigado, devolvo a palavra à senhora presidente. Então, a bancada do PT, vereador Sérgio Favreto. Obrigado, senhora presidente, senhores vereadores. Só com relação às faixas elevadas da Santa Terezinha, em frente ao CERT e no Hospital de São Miguel, elas estão relacionadas. Nós vínhamos percebendo assim, certa anomalia de tráfego, até por informações para com veículos que saem do acesso a Adolfo Zigueli e para o Caetá e a Van, e principalmente em relação aos veículos que fazem sentido contrário, saindo dos estacionamentos daqueles estabelecimentos. Então, na semana passada, nós estivemos no local, visualizando em análise o comportamento dos veículos por seus condutores e a real confusão que se estabeleceu, e assim se constatou também em pouco tempo da nossa permanência ali. E ocorre que foi colocada uma placa à margem do acesso a Adolfo Zigueli, que dá falsa interpretação ao possibilitar o sentido da direita e impedir o sentido da rótula pelo local onde se encontra, eis que a intenção não seria direcionar os veículos para a via naquele ponto, e sim pelo limite, ou seja, na margem do estacionamento, para mais acima, onde possibilitar a inserção em acesso, no caso o acesso do Adolfo Zigueli. E com como está assim, os veículos que adentram para o Caetá e a Van, do acesso a Adolfo Zigueli pela rua Marta Lindner Wiesing, estão se encontrando com aqueles que saem também dos dois estabelecimentos, ou seja, de seus estacionamentos, inclusive sobre estes, conforme nós verificamos. Então nós vimos com esta proposição, conforme o vereador Almir já comentou, e que se considere parceiro agora para pedir que se faça pela engenharia de trânsito um estudo de situação que estabelece, mas que podemos dar como alternativa a melhor definição da própria rua Marta Lindner, da remoção daquela placa e de repente com a extensão do meio-fio na margem do acesso, que viria impedir a saída dos veículos assim da forma mais simples. E já aproveitando como indicação que primeiramente apresentamos, e também na sequência os outros pares, para a melhor alternativa possível, no sentido de proporcionar também a melhor segurança para a travessia de pedestres no acesso ao Adolfo Zigueli naquele ponto. E finalizamos para referir a indicação 458.7 de 2019 do deputado Nilde Sareta, Assembleia Legislativa do Estado, para o Executivo Estadual com a Secretaria de Educação, pela real necessidade, desenvolva a ampliação do número de salas de aula, a construção de quadra poliesportiva e reformas na Escola Básica Julieta Lentes Puerta, em Nova Petrópolis, escola esta que nos abrigou por 4 anos ao estudo. E ainda nesta última sessão do mês de abril, e abril verde, em nome da CIST, quero lembrar que as atividades inerentes serão
estão sendo desenvolvidas até o dia 19, mas principalmente o 8º Seminário de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora no auditório Afonso Dresch, e no horário das 19 às 22 horas. Então, todos estão convidados. Obrigado, devolvo a palavra. Vereadora Almir, eu só queria, vai vir ainda um convite aos vereadores. A Liga marcou uma reunião para o dia 24, às 17 horas e 30 minutos, aqui na Câmara. Então, o senhor pediu uma prestação de contas, a gente vai conversar com eles para que seja feito nesse mesmo dia. Eu iria também falar sobre do CIST do dia 25, que o vereador Sérgio acabou de falar. Então, não havendo mais nada na pauta, convoco os senhores vereadores para as próximas sessões a serem realizadas nos dias 6, 7 e 8 de maio de 2019, às 18 horas. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.